Irmãos, boa noite, que o Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje é o dia do nosso estudo bíblico e que nós possamos estudar a palavra de Deus e que ela venha de encontro às necessidades de cada um dos irmãos. Antes de começar o estudo, eu queria falar um pouco sobre o nosso culto de oração. Nós temos incentivado nas terças-feiras, já que não podemos nos reunir, os irmãos fazerem os seus cultos de oração, e sempre um irmão tem trazido uma mensagem de abertura, uma mensagem muito edificante, né? Vários irmãos já colocaram a sua mensagem cada terça-feira, e eu quero incentivar os outros irmãos que também se proponham a fazer a mensagem de abertura para colocarmos os nossos pedidos e fazermos em nossa casa, cada família em sua casa, o culto de oração. Então eu quero conclamar os irmãos, né, que entrem em contato comigo aí pelo WhatsApp ou pelo grupo para se apresentar para fazer a direção dessa mensagem para o culto de oração, não é? Que você possa se colocar à disposição, tá? Então na próxima terça-feira eu aguardo que o irmão se coloque à disposição para fazer essa mensagem. Tem sido muito bom, tem sido muito edificante os irmãos, né, estarem trazendo mensagens da palavra de Deus para edificar os outros irmãos e assim fazermos o nosso culto de oração. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo dessa noite. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor, através desse estudo da Tua palavra, possa nos dar o crescimento, Pai, em conhecer o Senhor cada vez mais, o crescimento na fé, Pai, no amor pelo Senhor, que a Tua palavra possa nos edificar neste estudo que vamos fazer agora. Em nome de Jesus é que oramos, pedindo a bênção do Senhor para todos os irmãos. Amém. Irmãos, é muito comum nessa época, né, que a gente passa por essas dificuldades relacionadas à pandemia. É muito comum nós falarmos da presença de Deus. E de fato é maravilhoso sabermos que o nosso Deus está presente conosco em todas as situações da nossa vida. O nosso Deus se faz presente no meio da sua igreja. O nosso Deus se faz presente na vida de cada um de nós. Então, a presença de Deus é um tema maravilhoso da palavra de Deus, né? O Salmo 46 e tantos outros salmos nos falam da presença de Deus. A Bíblia toda fala do Deus que está presente no meio do seu povo. Mas um outro lado também que nós poderíamos estudar é a altura de Deus. O mesmo Deus que está presente é o Deus que é tão alto, tão elevado, tão acima de nós. E hoje eu queria falar para os irmãos sobre este tema, a altura de Deus. Quero fazer um estudo pensando nesse tema. Mas quando falamos de altura, né, logicamente nós estamos falando de pegar uma fita métrica, né, e medir Deus. Nós estamos falando da altura em relação à distância, né, mas estamos falando da altura ou em relação à metragem, né? Mas estamos falando da altura de Deus em relação à sua grandeza, em relação ao tanto que Deus é elevadamente acima de nós, ao tanto que Deus dista da sua criatura, né? Como Ele está distante da sua criatura em termos de tamanho, né? A grandeza de Deus é imensurável. Nós estamos falando do aspecto, né, de que Deus, em relação a nós, o seu tamanho é imensurável. Na verdade, a Bíblia nos fala de um Deus que é infinito em tudo, né? Então, falar da altura de Deus é falar da sua infinitude. E é um tema maravilhoso na Bíblia. Esse tema, né, que eu estou chamando aqui de altura de Deus. E eu gostaria de pensarmos, né, de que pensemos na
nessa altura de Deus, começando, né, pelo profeta Isaías, lá no capítulo 6 de seu livro, no verso 1, quando ele fala, né, vi Deus no alto e sublime trono. O profeta enxerga, né, o trono de Deus está nos céus. Um comentarista que eu estava lendo, né, nos fala que esse trono é descrito pelo profeta Isaías de uma forma tão real, né? Na verdade, esse trono existe, né? Esse trono é real, o trono de Deus. Mas quando fala que, o profeta fala que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, dá a ideia de tanto que esse trono é elevado em relação a tudo mais que o Senhor criou. Então eu queria falar que, em primeiro lugar, a altura de Deus se refere à altura do seu ser e da sua glória. Nós, quando falamos a altura do ser de Deus, nós pensamos naquela verdade bíblica, né, de que Deus, ele é completamente distante da criatura que ele criou. Deus está totalmente fora da sua criatura. O seu tamanho, né? A sua altura é infinitamente maior do que a criatura. Nós estamos pensando naquilo que o teólogo A.W. Pinker fala, não é? Quando ele fala da solidão de Deus. Deus é totalmente diferente da sua criatura, porque ele é o criador de tudo. Deus criou todas as coisas, então existe uma distância imensurável entre Deus e a criatura. O panteísmo, né, aquela ideia, aquela filosofia de que tudo é Deus, faz com que Deus se confunda com a criatura. É como se a criatura estivesse misturada em Deus e Deus misturado na criatura. Já o teísmo bíblico, né, que é a crença no Deus da Bíblia, no Deus pessoal, no Deus criador, já nos mostra o contrário, né? Deus é distante da criatura, ele criou a criatura lá fora dele. A criatura não é sequer uma emanação de Deus, ela não é como se Deus esticasse, né? Lá no finalzinho de Deus está a criatura, não, a criatura foi feita fora de Deus. Nada na criatura se confunde com Deus, Deus não se mistura com a sua criatura. Há uma distância, né, enorme entre Deus e a criatura. Então nós estamos falando, né, de como Deus é elevado acima da sua criatura, por ser Ele o Criador, né? E nós podemos então falar dos atributos de Deus. Nesse sentido, nós podemos dizer que os atributos de Deus também são imensos ou imensamente distantes da sua criatura. Os atributos de Deus, eles se destacam pela sua imensidão, ou a sua infinitude. Eu gosto dos dois termos, imensidão e infinitude. Vamos pensar em 3 atributos de Deus. Primeiro, a eternidade. O que é a eternidade de Deus? Não quer dizer que Deus sempre existiu, existe e existirá. Não, isso não é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus tem a ver com a altura, né? Com o tamanho da sua existência, né, em relação ao tempo. Ou seja, Deus não pode ser contido no tempo. Deus está totalmente fora do tempo. É a imensidão. Deus é eterno. Ou seja, Deus é imenso em sua existência. Deus é infinito em sua existência. Nada o criou. Deus sempre existiu e para Deus tudo é um eterno presente. Não há nada análogo na sua criatura. É tão distante, né, do que nós poderíamos pensar em qualquer criatura de Deus. Mas também podemos pensar no atributo da presença de Deus. Né? A presença de Deus é imensa. Deus está presente que Ele está de tal maneira, né, que os teólogos falam que Deus está presente em todos os lugares, ou a onipresença de Deus. Eu prefiro entender que Deus não está em lugar nenhum. Todos os lugares estão na presença desse Deus.
né? A distância, a altura desse Deus em relação a todo o espaço que ele criou. Deus não se contém no espaço, né? Quando Salomão fez o templo, Salomão orou ao Senhor e falou: bem sei que essa casa não pode te conter, nem os céus dos céus podem te conter, nada pode conter Deus. É a distância, né? A altura da grandeza, a grandeza imensurável desse Deus. Mas também, irmãos, podemos pensar no poder de Deus. O que se compara com o poder de Deus? Deus pode todas as coisas. Não é? A Bíblia fala do Deus Todo-Poderoso, que pode tudo o que Ele quer. A criatura, né, está infinitamente distante naquilo que ela pode fazer em relação ao poder de Deus. Tudo Deus pode, tudo o que Ele quer. É a altura do poder de Deus. Então nós vemos que nós podemos enxergar a altura de Deus, a imensidão de Deus, olhando pelos seus atributos. Todos os atributos de Deus são imensos, né, na sua altura. Mas ainda há um texto que eu gosto do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 15 e 16, que diz assim: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternamente. Amém. O apóstolo Paulo está falando aqui dos reis, né? Do Senhor dos senhores, né? Da majestade de Deus, como o profeta Isaías, né? Viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Como que o trono de Deus é alto? Não é? Como que o trono de Deus habita nas alturas imensuráveis? Significa, irmãos, que o Rei dos Reis é totalmente diferente das suas criaturas. Ele domina sobre tudo. Ele exerce domínio absoluto. E Paulo fala que ele habita em luz inacessível. A ideia é de que Deus não pode ser visto, né, por homem algum. A sua glória é tão grande que o máximo que nós podemos ver é lampejos da sua glória, é manifestações da sua glória. Deus não pode ser visto. Por isso Jesus falou, né, Deus é Espírito. Ele não pode ser visto. A altura de Deus é tão grande em relação à sua criatura, que a sua criatura não é capaz de vê-lo. Moisés contemplou a sua glória por detrás, né? Um privilégio que Moisés teve de ver o lampejo da glória de Deus, mas nunca a glória de Deus, nunca o poder de Deus, os atributos perfeitos do ser de Deus, o próprio ser de Deus. Então, quando nós falamos da altura de Deus, nós estamos falando de uma grandeza imensurável do ser de Deus, que não se confunde com a sua criatura. Você já pensou no Deus tão grande que você serve, que você confia, que você ama, que você pode contemplá-lo, né? Por isso nós podemos contemplá-lo eternidade afora, porque nunca alcançaremos em conhecimento a sua altura. É como o oceano inteiro diante de uma pequena gota desse oceano. Mas nós podemos pensar também, irmãos, num outro aspecto, né? Podemos olhar a altura de Deus através da altura de seus caminhos e dos seus pensamentos. O profeta Isaías, nós podemos ver aqui, Isaías 55, versos 8 e 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Observa bem, né? O profeta Isaías está falando assim, como o céu dista da terra, né? Os pensamentos do Senhor são tão altos que a altura do pensamento de Deus é imensamente distante dos nossos pensamentos.
A altura dos caminhos do Senhor é imensamente distantes dos caminhos, né, que nós imaginamos para as nossas vidas. Por isso o Senhor fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Irmãos, o que o homem pensa, né, está numa grandeza infinitamente menor do que a altura dos pensamentos de Deus. Né? A altura, podemos dizer, da sabedoria de Deus, dos seus caminhos. O apóstolo Paulo, usando uma outra grandeza inversa, né, mas levando para o mesmo lado, ele fala a profundidade da riqueza, né, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. A ideia de inescrutáveis é que nós não podemos trilhar, não podemos imaginar os caminhos de Deus, como Deus traça os seus caminhos. Não podemos imaginar como Deus, em sua sabedoria imensa, decidiu fazer as coisas do jeito que Ele decidiu, para onde caminham os seus propósitos. Nessas épocas, né, a gente vê muitas pessoas tentando adivinhar, né, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, dessa forma, né? Por que Deus fez assim? Irmãos, como adivinhar? Como saber? Algumas coisas a palavra de Deus nos revela e devemos nos assegurar delas, né? Tendo firmeza naquilo que está sendo dito, entendendo, compreendendo perfeitamente a palavra de Deus, podemos ter segurança na rocha, né? Podemos ter segurança naquilo que Deus nos revela sobre os seus planos, mas não podemos saber nada, quase nada. O que Deus nos revela é para nós precisamos entender, nós precisamos aprender, mas não é ficar olhando, né, os acontecimentos e medindo o tempo pelos acontecimentos, ou os acontecimentos, né, por aquilo que nós imaginamos de Deus, porque os caminhos de Deus, irmãos, são totalmente inescrutáveis. E aí nós podemos dizer, né, como os teólogos, Deus é incompreensível. Embora Ele possa ser conhecido, Ele não pode ser compreendido. Dizer por que Deus preferiu fazer dessa forma, né? Ou porque Deus criou o mundo desse jeito, ou porque não foi do outro jeito, ou porque Deus permite o pecado, ou porque Deus manda o juízo da pandemia. Irmãos, não podemos dizer quase nada sobre isso. Às vezes eu vejo muitos, até teólogos bons, tentando adivinhar essas coisas, mas eu fico pensando comigo, não sei se você já parou para pensar, quão inescrutáveis, quão alto são os pensamentos de Deus, não dá para compreender, para saber. Vamos apenas nos guiar por aquilo que a palavra de Deus, em solo seguro, nos ensina a andar, confiando no Senhor, sabendo que Ele sabe tudo, sabendo então que tudo é feito pela infinita sabedoria, a altura, a imensidão da sabedoria de Deus. Então, o que nós podemos dizer? Vai acontecer isso? Ou vai acontecer aquilo? Ou Deus está fazendo por causa disso ou daquilo? Sabemos algumas coisas, a Bíblia fala do juízo de Deus, isso é verdade. Essa pandemia manifesta juízos de Deus. Sabemos também que Deus aperfeiçoou o seu povo e muitas vezes através do sofrimento. Essa pandemia pode trazer perfeição ao povo de Deus, creia nisso, está na palavra. Irmão, nós não podemos saber muito além disso. Por que Deus aperfeiçoou uns dessa forma e outros de outra forma? Por que Deus leva pessoas, igual levou o reverendo José João, tão novo, né, com uma outra enfermidade, que nem foi com a pandemia? Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Por que você passa por uma coisa e eu passo por outra? Não sei. E nem precisamos saber. O que eu quero defender para os irmãos é que quando nós meditamos na altura dos pensamentos e dos caminhos inescrutáveis do Senhor nosso Deus, nós não precisamos responder a essas perguntas. Basta nos confiar. E é isso que eu quero chamar você, meu irmão, para pensar aqui comigo. Pensa. Olha, se Deus é infinitamente sábio, se a altura da sabedoria de Deus não pode ser comparada com a nossa pela sua imensidão, então, o que eu posso dizer? Por que Deus fez isso ou fez aquilo? Como vai ser? O que eu posso dizer é o seguinte: se eu não sei, eu tenho uma certeza absoluta. É plenamente perfeito. É plenamente perfeito. É feito pela sabedoria infinita. Totalmente distante da minha sabedoria, da sua ou do homem mais sábio deste mundo.
é perfeitamente sábio. Eu gosto sempre de pensar assim, eu não sei por que Deus fez isso, mas eu sei que é perfeitamente sábio. Porque se Deus fez, é feito por uma sabedoria que tem uma altura imensa em relação a mim. É maravilhoso, né? Eu posso confiar que, não sei porquê, mas é perfeito. É sábio. Aí nós podemos aqui aproveitar, né, e condenar aquela frase que alguns dizem até ser bíblica, e não tem nada de bíblica, não aparece em lugar nenhum, né? Pelo contrário, é uma frase condenável pelo que diz a palavra de Deus. Deus escreve certos por linhas ou por caminhos tortos. Não. Deus escreve certíssimo por caminhos certíssimos que Ele mesmo construiu. Assim como o céu é tão elevado em relação à terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos, diz Deus, em relação aos vossos pensamentos e os vossos caminhos. Irmãos, creiamos num Deus alto, imensamente alto, em relação a nós, pobres criaturas. A única grandeza que temos como criaturas é saber que Deus nos ama. E aí nós entramos numa outra altura, a altura do amor de Deus. Eu quero falar para os irmãos também da altura do amor de Deus. A altura do amor de Deus. Nós falamos sobre a altura do seu ser, né? Da sua glória. Quão glorioso nosso Deus é, dista tanto de nós, tão distante está de nós, em sua glória, imensamente, infinitamente. Mas também falamos da altura dos seus pensamentos, como que são distantes os seus pensamentos, os seus caminhos em relação aos nossos. Mas agora, irmãos, pensemos quão distante é o amor de Deus, em qualquer coisa que há em nós que possamos chamar de amor. É tão elevado o amor de Deus, é tão maravilhoso, é tão sublime, né? O Senhor habita num alto e sublime trono, e de lá manifesta um amor imensurável, que o apóstolo João chegou a dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Todos conhecem esse versículo, mas eu quero chamar a atenção para a partícula, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a distância aí, a ideia de grandeza imensurável. É tão grande, tão imenso, tão robusto esse amor, que Ele é capaz de salvar não uma criatura que tenta fazer o que é certo, não uma criatura boazinha, não uma criatura que tenta fazer o melhor. Não, Deus é capaz de salvar uma criatura rebelde, uma criatura totalmente desobediente, de um coração terrível. Nós lemos, né, lá em Gênesis, né, que Deus olhou e viu o coração do homem, viu que era desesperadamente corrupto. O homem, depois da queda de Adão e Eva, o homem descendente de Adão, vindo de Adão, o homem é tão corrupto, irmãos, que se Deus o deixasse a sua própria sorte, ele se afundaria, ele se sujaria totalmente, se autodestruiria pela corrupção do seu ser, do seu coração, os seus maus desígnios. O homem é totalmente rebelde contra Deus. Paulo chega a dizer que nós éramos inimigos, o homem se tornou inimigo de Deus. Mas o amor de Deus é tão grande que Deus amou esses inimigos, que contra Ele se levantam, que não creem ou não creram no próprio Filho dele. Imagina, um Deus que criou, né? Só na criação já vemos uma manifestação enorme do amor de Deus a todas as pessoas, mas o homem desprezou esse amor. Desprezou o próprio Filho de Deus, o próprio povo escolhido de Deus do Antigo Testamento desprezou o Filho de Deus que veio ao mundo. E aí nós podemos dizer que nós já vemos a altura do amor de Deus, quando Deus desce lá do seu trono, do seu alto e sublime trono, para vir à terra, na pessoa do seu Filho Jesus, e nos comunicar a Ele, nos revelar a Ele. É o Filho que revela o Pai, né? Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. O Senhor veio falar conosco na nossa própria linguagem, verbalmente. Só aí já é um amor tão grande, desse Deus enorme, né? Totalmente distante, né? Tão alto, que não se mistura com a sua criatura, mas que se faz presente, que veio a essa terra
para manifestar o seu amor. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Mas imaginemos, irmãos, que esse Deus, Ele não só se manifestou em amor quando enviou o seu Filho, mas esse Deus, Ele entregou o seu Filho a um enorme sofrimento e a uma morte tão vexatória, tão terrível, tão amaldiçoada, numa cruz, debaixo da ira dele, carregando todos os nossos pecados. E o apóstolo João diz que ele fez isso porque ele amou o mundo de tal maneira. E imaginemos que esse amor não foi só para o povo judeu, mas esse amor é tão grande que é para pessoas do mundo todo que crerem nele. Irmãos, quanto amor, quanto amor. Quanto amor na cruz do Calvário. Você já pensou no amor com que o Senhor te amou? O apóstolo Paulo chega a falar que tudo nós recebemos do Senhor. Por quê? Porque se Ele entregou o seu próprio Filho por amor a nós, o que mais não nos dará? Todas as bênçãos vêm desse amor tão grande, tão alto. Você já pensou na altura do amor do Senhor? É maravilhoso demais quando eu penso o tanto que Deus me amou. Mas não só isso. Ele nos amou dessa altura tão imensa, de tal maneira, que Ele nos atraiu para Ele, né? O profeta Jeremias, lá em Jeremias 31:3, né? Citando como se fosse o Senhor, né? Fala, né? Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Nós, esse amor é um amor eterno, né? É um amor que não acaba mais, né? A ponto de Paulo falar, o que nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, pandemia, sei lá, a morte, nada. Pecado, nada nos pode nos separar do amor de Deus. Sendo nós tão corruptos, tão inimigos, tão miseráveis, mas Deus foi lá e nos encontrou. Esse amor veio a nós de tal forma que não fomos nós que fomos a Deus, mas Ele que nos atraiu a Ele, porque Deus nos amou de tal maneira. A maneira que Deus nos amou é tão imensa que Ele nos atraiu. O apóstolo Pedro fala, né, nós já estudamos aqui, que pelo fútil, né, por causa do precioso sangue de Cristo, nós somos resgatados do nosso fútil procedimento. É o precioso sangue, esse amor tão grande na cruz, que nos resgatou dessa vida miserável, dessa vida cheia de pecado, debaixo da ira de Deus, para o seu amor, né? O apóstolo Paulo fala que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o Filho do amor de Deus que foi entregue por nós para nos atrair a Ele. Irmãos, eu costumo falar, né, que a cruz nos atrai de forma maravilhosa. Como o Espírito Santo nos atrai dentro de nós para a cruz de fora, né? O pensar na cruz, a palavra da cruz nos atrai. E olha que esse amor é tão incompreensível que Paulo fala que a mensagem da cruz para os gregos é uma loucura. Deus enviar o seu próprio Filho para morrer por quem não merece, ou por quem merece a sua ira, e para o judeu é um escândalo. Deus, o Filho de Deus morreu na cruz, mas Paulo fala para nós é a sabedoria de Deus. Olha a imensidão, né, de novo, da sabedoria de Deus. A mensagem da cruz nos atrai, porque Deus nos atrai com seu amor a Ele próprio. Não fomos nós que fomos a Ele. É Ele que nos atraiu para Ele. É Ele que nos buscou. É Ele que nos tirou lá do lamaçal do pecado, da profundidade da miséria. E nos trouxe, né, para a superfície do seu amor. A grandeza imensurável, totalmente distante do que nós poderíamos chamar, do que nós poderíamos até pensar em amor. Por isso o nosso amor deve ser medido com o amor de Deus. E não o contrário, né? Queremos medir o amor de Deus pelo nosso amor. Né? Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, e isso é tão maravilhoso, né? Que o amor de Deus nos atrai de tal forma que João fala, né? Que não fomos nós que amamos, Ele que nos amou primeiro. E Ele que nos trouxe para Ele. E eu li uma história, né? Bonita, que eu gostaria de contar para os irmãos, de um missionário, Robert Morrison. Esse missionário, né, jovem ainda, estava indo para a Índia no navio, não sei se é para a Índia ou para a China, né? E o comandante ali, tão impressionado, né, o dono do navio, com
com aquele esforço todo para ir até aquele povo, né? Pregar o evangelho, ele perguntou para eles, você acha que você vai conseguir causar algum impacto, né? Você vai conseguir causar algo naquele povo tão grande? Ele respondeu para aquele moço, não, Senhor, eu não acho, eu não. Espero que Deus cause. É Deus que causa a nossa salvação, porque Ele nos amou com amor eterno e atrativo, que nos atrai a Ele, eficaz, que nos chama, que nos leva, nos conduz a Ele. Que amor tão grande, né? Estava eu na miséria e Deus me tirou de lá. Estava você na miséria, meu irmão, e Deus te resgatou para compreender esse amor, para responder a esse amor. Aliás, até sem compreendê-lo totalmente, né? Compreender aquilo que nós conseguimos compreender, mas pelo menos aceitar esse amor, receber esse amor. Você já recebeu o amor de Deus na sua vida? Você já olhou para a distância desse amor? Meu irmão, você vive procurando amar a Deus por compreender a distância desse amor, não porque você vive numa igreja que tem um culto atrativo, né? Hoje, as igrejas que estão podendo se reunir, né? Não tem nada para te atrair, mas se você não puder nem ver um outro irmão, você ainda continua amando esse irmão, a esse Deus que te amou dessa forma imensa. Se tudo ficar ruim, se tudo piorar 1000 vezes, você ainda ama esse Deus. Se você pensa na altura do amor de Deus, sim, você irá amar. Não porque você tem capacidade por isso, mas porque o amor dele é tão alto, tão distante, que te atrai a amar. É maravilhoso, irmãos. Pensemos na altura desse Deus, um ser tão distante de nós, tão grande em seus atributos, em seu ser, em sua glória. Um Deus cuja sabedoria e os seus caminhos são inescrutáveis, são muito grandes, muito altos, mas o seu amor é alto demais, que te faz amar, te faz voltar para Ele e querer conhecê-lo. Conheça o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe.